nós O principal objetivo da nossa conversa hoje aqui com o Tenente Coronel Márcio Alberto Felipe é nós conversarmos sobre essa questão da segurança pública. Blumenau recentemente foi considerada aí a cidade mais segura do estado de Santa Catarina. E a gente queria conversar com o Tenente Coronel para saber quais foram e quais são as principais ações empreendidas pela Polícia Militar aí de Blumenau que levaram a cidade a ser escolhida ou eleita a cidade mais segura do estado, Tenente Coronel Felipe. Na verdade, nós conseguimos ficar com o melhor índice, né? No quesito homicídio. Quando se fala em cidades mais seguras, internacionalmente, o índice utilizado sempre é o crime de homicídio. Então, eles isoladamente pegam o crime de homicídio, fazem essa triagem. E Blumenau, dentre as cidades com mais de 200 mil habitantes aqui do estado de Santa Catarina, são 9 cidades, né? Acabou ficando na primeira colocação com um índice muito bom, um índice de 4,9 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. Só para lembrar, o Brasil tem uma média de 23,9. Então, a gente está muito aquém do índice brasileiro, né? Mas importante também ressaltar de que não é esse índice isolado que faz com que Blumenau seja uma cidade muito segura. Nós temos um combate muito forte aqui com relação, por exemplo, ao tráfico de drogas. E aí você me perguntava sobre ações, né, que foram empreendidas. Quando a gente trabalha com segurança pública, a gente não pode isoladamente querer combater um tipo de criminalidade. O combate à criminalidade tem que ser sistêmico. Ou seja, você não sabe exatamente qual crime que vai diminuir, mas você planeja as ações e executa elas dentro daquilo que a inteligência, o estudo anterior permite. Então, a gente tem uma característica, né, de que quando você combate, por exemplo, o tráfico de drogas, a gente teve no ano passado um aumento de 40% no número de ocorrências em relação ao combate ao tráfico de drogas, os outros índices também começam a cair. E foi isso que a gente observou. Então, se você combate o tráfico de drogas, naturalmente, a questão dos homicídios, ela diminui, porque você não tem facções criminosas rivais disputando o território dentro da cidade, então existe um território estabelecido onde a criminalidade domine. Então, isso enfraquece a atividade criminosa. Então, eles não têm uma organização tão forte, por exemplo, na cidade de Blumenau e em outras cidades aqui vizinhas, quanto em outros locais do estado. Então, você acaba combatendo de uma forma global e acaba tendo resultados aí em diversos tipos de criminalidade. Muito bem, esse dado que o comandante nos passa aí, que a média nacional está em 23, é isso? 23, alguma coisa, mortes a cada 100 mil habitantes? Isso, 23,9. 23,9, quase 24 homicídios por cada 100 mil habitantes, né? E Blumenau aí não chega nem a 5, então está muito abaixo da média, realmente muito abaixo da média nacional. Comandante, outra questão importante, né, que a gente sempre que entrevista o comandante aqui da nossa cidade também, de outras regiões, uma das preocupações do comando da Polícia Militar é sempre ligada ao efetivo. Como é que está o efetivo da cidade aí de Blumenau, que está sob o seu comando nesse momento? Esse é o grande problema que a gente tem a nível estadual, onde há vários anos já, não é uma coisa recente, o efetivo vem diminuindo por conta da falta de planejamento nas contratações. Então, você não tem um planejamento anual de contratações. E isso acaba por prejudicar toda a sequência, né, do trabalho policial. O que acontece? Muitos policiais acabam sendo transferidos aqui da cidade de Blumenau, outros acabam indo para reserva remunerada, outros acabam fazendo outros concursos ou indo para iniciativa privada. Isso tudo vai diminuindo ano a ano o efetivo. E esse efetivo, via de regra, não tem sido reposto de maneira satisfatória. Esse é um problema não só da cidade de Blumenau, mas também ali das cidades
de Timbó, Indaial, as cidades aqui da região, como todo o estado, né? Então a gente não tem a reposição adequada, né? Hoje seriam necessários aí pelo menos mais 50% do número de policiais que a gente tem aqui na cidade. Isso não vai acontecer, pelo menos no futuro tão próximo, né? Até porque o concurso que estava em andamento foi judicializado, aí foi entrado com alguns recursos, aí ele se encontra parado. Então, não existe uma perspectiva mínima de reposição de efetivo, pelo menos para esse momento, né? Então, a gente espera que no futuro aí haja um planejamento de contratação, né? Que seja definido um número anual e que cada governo aí, que entre os próximos governos também, sejam obrigados a fazer essa contratação. Porque as pessoas se iludem, né? Ah, mas hoje tem câmeras, hoje tem viaturas melhores, hoje tem tecnologia, mas todas essas situações, elas são ferramentas na mão do policial. Nada disso substitui o trabalho humano, né? A gente precisa ter pessoas para executar esse tipo de tarefa. É bem verdade que essas ferramentas, elas facilitam e dão uma dinâmica muito grande, muito maior do que há 20 anos ou 25 anos atrás, onde a gente tinha que preencher todos os formulários, por exemplo, no atendimento de uma ocorrência, eram preenchidos de forma manual. Hoje, tudo isso é feito com o apoio de smartphones e tablets, que facilitam bastante o trabalho do policial, a consulta de nomes, enfim, né, a dinâmica ali do atendimento de ocorrência, que ele possa rapidamente sair dessa situação e continuar o seu padronamento ostensivo, né? Então, essas situações ajudam, mas nada substitui o policial, né? Então, a gente precisa realmente que os governos, né, entendam, e que o Poder Judiciário também analise essa situação, porque muitas vezes, por pequenos detalhes de forma, os concursos ficam paralisados por muito tempo. Pois é, essa é uma situação triste realmente, né? Que além de nós termos poucos concursos, ainda quando tem, consegue de alguma maneira aí judicializar, fica parado durante muito tempo. E eu queria entrar num assunto também, na verdade são dois assuntos no meu comentário aqui que eu gostaria também de um comentário do comandante. Que nós temos uma situação que a gente percebe em nível nacional, eu ao menos percebo, queria ver se o comandante tem a mesma visão. Aqui na nossa região, a nossa região do Vale, talvez em Santa Catarina ainda como um todo, a Polícia Militar ainda ela consegue manter, né? A Polícia Militar sempre foi uma entidade de muito respeito, o policial militar, ele sempre foi muito respeitado pela comunidade e temido pela bandidagem. Mas hoje a gente vê um movimento que vem trazendo um efeito contrário. Aí muitas vezes me parece um movimento em que a Polícia Militar vem sendo hostilizada por determinadas narrativas em nível nacional aí, que levam a uma desconfiança por parte da comunidade em relação à Polícia Militar e também a não ser mais tão temida pela bandidagem. Esse é um comentário que eu gostaria que o comandante fizesse. Se a gente aqui na nossa região, pelo trabalho, ainda pelo efetivo, a gente sempre fala por aqui que a Polícia Militar acaba fazendo milagre, né, com o efetivo que tem, conseguindo ainda esses feitos aí, com os índices que têm sido alcançados aí por Blumenau, por exemplo, e uma outra questão ligada também a esse assunto da confiança da Polícia Militar. Eu gostaria então que o comandante fizesse um comentário a respeito disso. E o outro assunto é essa questão da judicialização. As audiências de custódia, a gente tem visto aí uma leniência muitas vezes do Poder Judiciário e a polícia enxugando gelo, né? Porque à medida que bota bandido na cadeia ou bota lá, daqui a pouco no dia seguinte já vê ele aí na rua novamente. Como é que o comandante está vendo toda essa movimentação, comandante? Aldeir, eu acho até que as duas perguntas elas estão bastante interligadas, né? Porque você veja, por exemplo, a ocorrência de furtos, né? Ano passado nós tivemos aí uma diminuição de cerca de 11% no número de furtos aqui no município de Blumenau, né? E o que acontece? Hoje você pegar uma pessoa ou um criminoso
levar até a delegacia pelo crime de furto, normalmente ele não vai chegar nem na audiência ou na audiência de custódia, ele já vai ser liberado, só se o flagrante for lavrado. Então, a situação é bem crítica com relação a esse tipo de criminalidade, por exemplo, porque você gera uma reincidência muito grande. Essas pessoas que são soltas, ele furta 1, 2, 3, 4 vezes, ele não vai ser liberado e vai passar a ser uma pessoa do bem ou uma pessoa trabalhadora. Ele vai continuar furtando, né? Então, por que mas tem bastante crime de furto e muitas pessoas fazendo furto? Não, são algumas poucas pessoas, alguns poucos criminosos que praticam esse tipo de criminalidade. O problema é que eles são imediatamente soltos ou soltos após a audiência de custódia, né? Então isso gera também uma sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade ela vai deixando esse criminoso cada vez mais à vontade, né, para praticar os seus direitos, e isso vai tirando um pouco a certeza de que ele vai ser pego pela polícia e vai ser julgado pela justiça, né? Então isso diminui um pouco essa questão que você falou, né, do respeito à polícia, né? As pessoas de bem, com certeza, né, a gente tem um respeito e um respaldo muito grande aqui da comunidade, a gente só tem que agradecer. 99% da população aqui confia e respeita na Polícia Militar. Eu acho que isso se deve ao bom trabalho que os policiais militares prestam na rua, ao nível de educação do nosso policial, ao nível de formação, as capacitações, os treinamentos. Eu acho que tudo isso daí, de forma geral, auxilia bastante nessa questão. E o que prejudica, no meu modo de ver, a legislação é relativa principalmente a alguns delitos que são mais corriqueiros no dia a dia e que acontece isso que eu acabei de falar aqui. Não existe, né? Qual é a minha opinião, né? Eu acredito que o cidadão foi pego 3 vezes, 4 vezes cometendo crime de furto, por exemplo, ele tem que ficar preso, né? Tem que ser criada alguma situação legal ali para que ele fique realmente afastado da sociedade, porque ele vai voltar a praticar. Os nossos estudos, as nossas estatísticas apontam para esse sentido, né? Então, e tem muitos crimes como esse que dão bastante trabalho para você descobrir quem foi. Então você descobre e o cidadão acaba sendo prontamente liberado, né? Por exemplo, antes de ontem tivemos um furto aqui numa grande varejista aqui da principal rua da cidade, a Rua 15 de Novembro, né? Levamos aí 2 dias investigando, colhendo informações, contato com outras polícias, e acabou sendo pego todo esse material pela Polícia Militar lá em Joinville, com as informações aqui de Blumenau. Mas aí você veja, né, todo o empenho, né, para daqui a pouco essas pessoas, nesse momento, talvez já não estejam mais presas. Então, aí é bem complicado. E a Polícia Militar aí de Blumenau já teve que se empenhar, por exemplo, esse ano na busca de bandidos que foram, ou de detentos, né? Não vamos chamar de bandidos, vamos chamar de detentos, que foram liberados aí na popular saidinha de Natal, porque esse é um assunto que está repercutindo nacionalmente, e agora já deu uma amenizada, mas no começo do ano aí sempre repercute essa situação. A Polícia Militar já teve que se empenhar efetivo na busca de detentos que não voltaram para o presídio? Já, inclusive, ano passado tivemos vários crimes cometidos por agentes que estavam em saída temporária ou liberdade provisória, né? Livramento condicional. Esses institutos todos da Lei de Execução Penal, eles precisam ser revistos, né? Porque as estatísticas têm apontado também que quando você libera essas pessoas, esses criminosos ou esses detentos, o índice de criminalidade das cidades, ele aumenta. Então, assim, final de ano e todas essas datas, né, onde os presos são liberados, aumenta muito o número de furtos, roubos e muitas vezes até de homicídios. Isso aí é uma questão estatística, né? Não é uma questão nem de opinião. Então, deveria ser revisto, né? Eu acredito que a intenção, claro,
da prisão sempre é ressocializar, mas no Brasil a gente sabe que isso não é bem verdade, então, ou pelo menos, né, que se fosse colocado alguns critérios mais fortes com relação a dizer quem vai sair, né, que não fosse uma coisa geral, assim, né, porque a gente recebe muitas vezes listas aqui do poder dos presídios, né, que nesse final de semana serão liberados tantos, são 200, aqui na nossa região, né? Então é bastante gente. Então, vamos supor que 10% dessas pessoas saiam de lá e pratiquem novos crimes, isso já vai elevar de sobremaneira os nossos índices criminais, vai trazer uma perturbação muito grande na tranquilidade das pessoas, né? Pois é. E, comandante, para a gente fechar nossa conversa, que está muito agradável, é possível, né, para Blumenau, por exemplo, aí que chegou a índices favoráveis nesse último período. É possível manter com o efetivo que tem, com a tecnologia disponível, o trabalho que vem sendo feito pela Polícia Militar, pelo comando aí da Polícia Militar de Blumenau? É possível para Blumenau também manter esses níveis para 2024? Essa é a nossa intenção, né? A gente sempre busca no dia a dia aqui da unidade tentar trazer mais treinamentos, mais operações. Não temos como contratar policiais, porque isso aí é uma ação de governo, né? Uma ação de Florianópolis, então tem que partir de lá essa questão da contratação de novos policiais militares. A gente tem se empenhado para que esses números se mantenham nesse patamar, né? Não sei se vai ser possível manter ou diminuir ainda mais do que isso, né? A gente sabe que chega num nível onde não tem mais muito que diminuir, porque a convivência também em sociedade ela acaba gerando a criminalidade, né? Se eu pegar, por exemplo, os 2 homicídios que nós tivemos agora em 2024, todos os 2 passionais, né? Um feminicídio ali que aconteceu dentro de casa, então muito pouco poder de interferência da Polícia Militar, e o outro um acerto de contas passional também de uma rixa de muitos anos. Então, pessoas que estavam realmente predeterminadas ali a cometer esse tipo de ilícito. Então, não tem muito como a Polícia Militar agir nesse sentido. Mas a gente tem buscado, junto com a comunidade, né, e aí nós temos todas as nossas redes preventivas, né, tanto a rede de vizinhos, quanto o PROERG, quanto a rede Catarina de atenção à mulher. Isso aí tudo acaba trazendo mais proximidade com a comunidade e a gente consegue de maneira preventiva também atuar para que esses índices sejam cada vez melhores, né? Obviamente que se tivermos aí a vinda de novos policiais, isso vai nos auxiliar e muito, né? Para que a gente possa, pelo menos, né? Dar conta da reposição dos policiais que vão para a reserva, que são transferidos para outras unidades. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Tenente Coronel Márcio Alberto Felipe aqui no programa, no Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, passando essas informações relevantes aí sobre segurança pública aqui na região do Vale do Itajaí, especificamente em Blumenau, onde o comandante atua. Ô, comandante, um abraço, muito obrigado pela participação aqui, um excelente ano. Muito obrigado, eu que agradeço e um feliz ano novo aí para todos que nos ouvem.